Fala comigo, intervenção divina. Amém? Intervenção divina. Então vamos ver aqui o texto de Lucas capítulo 7, versículo 16, por favor. Seja bem-vinda também a amiga de Catiane aí, Lourdinha, né? Seja bem-vinda também, em nome de Jesus, tá? Lucas capítulo 7. Nós vamos ler apenas o versículo 16. Depois, no final da ministração, nós vamos ler essa parte toda desse contexto do versículo 16. Mas no versículo 16 de Lucas capítulo 7, diz bem assim: todos ficaram cheios de que, irmãos? De temor, e louvavam a quem, irmãos? A Deus. E eles diziam o quê? Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. E Deus fez o quê, irmãos? Deus interveio em favor do seu povo. Olha o que diz aqui: Deus interveio em favor do seu povo. Ou seja, as pessoas aqui estavam relatando que a vinda de Jesus, não que estivesse reconhecendo ele como um Messias, mas como um grande profeta, e estava dizendo bem assim, que Deus interveio, ou seja, enviando o quê? Um grande profeta. Só que Jesus não estava na terra naquela ocasião simplesmente como um grande profeta. Ele estava ali como o Messias, como o Salvador. Mas a questão é que as pessoas enxergavam Jesus como esse grande homem de Deus, e o que ele estava fazendo por causa de uma intervenção divina. E eu creio, irmãos, que existem muitas intervenções divinas em nossa vida. Muito mais do que nós podemos enxergar. Muito mais. Muito mais do que podemos enxergar. Se pudéssemos, se Deus nos permitisse que por um dia inteiro nós tivéssemos os nossos olhos espirituais o quê? Abertos, e pudéssemos enxergar as intervenções de Deus em nossa vida, nós ficaríamos impactados. Impactados. Só que nem sempre nós conseguimos ver com os nossos olhos naturais as intervenções que Deus causa em nosso favor. Quantos podem dizer amém? E Deus faz isso mesmo. Nós ficaríamos realmente surpreendidos. Surpreendidos. Porque a todo instante, diariamente, de alguma forma, Deus está sempre causando uma intervenção em nossa vida. E a intervenção de Deus, ela pode se dar de uma maneira direta, a intervenção é uma ação de Deus, que ela pode ser direta ou indiretamente. Deus pode, Ele mesmo, intervir na sua vida de uma maneira direta, ou Deus também pode intervir de uma maneira indireta. Mas a questão é, intervenções acontecem e acontecem o tempo inteiro. O propósito dessa palavra de hoje é que eu quero que você creia que essa palavra que Deus me deu foi para liberar para a sua vida, e eu vou fazer isso no final do culto, orando por você que talvez esteja precisando de uma intervenção de Deus bem específica, bem cirúrgica em sua vida. Eu quero dizer para você que Deus vai fazer isso em sua vida. E no final do culto nós vamos orar para que intervenções aconteçam em sua vida. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, e nós vamos hoje analisar na ministração 3 circunstâncias pelas quais Deus fez o que? Causou uma ação, uma intervenção nessas situações.
Mas a intervenção de Deus, ela pode acontecer, como eu disse, de uma maneira direta ou também de uma maneira o quê? Indireta. De uma maneira indireta, Deus pode usar o quê? Para causar uma intervenção. Deus pode usar o quê? Anjos. Deus pode usar anjos. E nem sempre os anjos que estão a nos proteger, nem sempre não. Na maioria das vezes, ou quase nunca a gente vê, não é verdade? A gente vê, mas é certo que tem muitas situações na nossa vida, que Deus usa os anjos para nos proteger, para nos guardar, e nós nem sequer percebemos. Porque no Salmo 91 diz que Ele dará ordem aos seus anjos para nos guardar. Então, anjos estão a nos proteger como enviados por Deus, e nem sempre nós percebemos ações dos anjos. E nós temos na Bíblia Deus usando anjos para causar uma intervenção? Temos. Por exemplo, quando Sodoma e Gomorra estavam para serem destruídas, as duas cidades, Deus usou o quê? 2 anjos para irem à casa de quem? De Ló, e ali resgatar Ló e o quê? A sua família. Então os anjos foram e tiraram Ló daquela cidade. E é interessante, quando você vai ler essa passagem, que mesmo os anjos aparecendo na casa de Ló, sendo algo assim tão extraordinário, e Deus anunciando que a cidade seria destruída, antes de amanhecer o dia, quando os anjos foram tirar Ló de lá de Sodoma e Gomorra, da casa dele, a Bíblia diz que Ló ainda relutou em sair. Ele ainda relutou, e os anjos tiveram meio que botar uma força para arrastar aquele homem de lá, porque senão ele teria o quê? Ficado naquele lugar. Mas ali Deus tirou Ló de Sodoma, daquela cidade, e logo depois veio o que, irmãos? A destruição. E Ló e as suas 2 filhas foram o quê? Poupadas, porque elas fizeram o quê? Juntamente com Ló, foram livrados da destruição por uma intervenção o quê? Divina. Então, por exemplo, no caso de Daniel, na cova dos leões, que aconteceu ali? Também uma intervenção que divina. Agora, no caso de Daniel, na cova dos leões, ali foi uma intervenção direta de Deus ou indireta? Foi intervenção que direta, porque ali não foi dito que Deus usou alguma coisa, ou Deus usou alguém, ou Deus usou até mesmo que um anjo. Apenas disse a Bíblia que durante aquele tempo que Daniel ficou na cova dos leões, não aconteceu com Daniel absolutamente o que, irmãos? Nada. Então Deus causou uma intervenção, poupando a vida de Daniel de uma maneira o quê? Direta. No caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 homens que foram lançados aonde? Na fornalha. Ali foi uma intervenção direta ou indireta? Indireta, porque não foi o próprio Deus, mas ali eles viram o quê? Um 4º homem naquela fornalha, e eles então disseram bem assim, esse 4º homem parece com o quê? Com o Filho do Homem. Então nós temos ali uma ação indireta de Deus, promovendo livramento e poupando a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ou seja, intervenções diretas ou indiretas. Mas Deus também pode usar o que, irmãos? Pessoas. Deus pode usar pessoas. Deus pode colocar uma pessoa no seu caminho para, de alguma maneira, intervir em sua situação. Por exemplo, na minha vida já tive várias situações, mas eu vou ser pontual com um caso. Quando eu estava internado, dia 28 de fevereiro de 2016, depois que eu tive a crise de vesícula, e eu não sabia qual era a minha condição ali no hospital. Eu entrei no hospital uma segunda-feira à noite, por volta das 22h30, mais ou menos. Na segunda-feira à noite, com muitas dores, eu caía da maca, eu descia da maca, ia para a maca, deitava no chão, sentava no chão, rolava, com tanta dor, com essa crise, e eu não sabia o que era. E de segunda até quarta-feira, eu fiz todos os tipos de exames, tomava morfina,
encontrar mal e não sabia o que eu tinha. Eu não sabia. E da terça para a quarta, Sandra estava orando no hospital com algumas pessoas da igreja. Outras tantas estavam orando em casa. Inclusive o pastor Heleno estava acompanhando, orando com outras pessoas pela minha vida, pela minha saúde, e nós não sabíamos o que encontrar. E naquela noite, Sandra orou: Senhor, nós precisamos de uma solução, nós precisamos de uma intervenção, porque nós precisamos saber o que é que Jair tem. Era muita dor, e os médicos, cada um dizia uma coisa, e por fim, disse bem assim o médico: a pressão dele está alta, vamos estabelecer a pressão, isso aí deve ser alguma coisa no estômago dele, vamos liberar ele para casa. Descobriram que eu tinha pedra na vesícula, aí é uma cirurgia eletiva, ele pode ir para casa depois, e em outro momento voltar e fazer essa cirurgia. E Sandra começou a orar por uma intervenção. E aí quando chega na quarta-feira, volta de meio-dia, entra um médico no quarto onde eu estava sendo medicado, Dr. Fabrício, cardiologista. E ele então disse bem assim: qual é o caso do senhor Jairzinho? E Sandra relatou. Ele disse bem assim: eu ouvi esse caso dele, do que está acontecendo, e eu vim examiná-lo. Eu não estou aqui de plantão, eu vim apenas passar aqui de passagem para ver um outro paciente meu. Mas ao chegar aqui e tomar conhecimento da situação do seu Jairzinho, eu vim olhar para ele e ver a situação dele. E o doutor Fabrício começou a me examinar e fazer as mesmas perguntas que 10 médicos de segunda para quarta já haviam feito. Eu estava cansado de responder, tipo assim: eu não posso gravar essa coisa não, porque eu não quero nem falar mais. E explicando tudo, e lá palpando, apertando. Aí ele disse bem assim: ele está com a vesícula inflamada. Vamos fazer agora uma tomografia. E aí Sandra disse bem assim: doutor, nós já sabemos que ele tem pedra na vesícula. Ele disse bem assim: esse sintoma, o trajeto da dor, é uma questão de vesícula, de infecção ou inflamação. Vamos fazer o exame agora. Prescreveu o exame, eu fui para a máquina, entrei no tubo, daqui a pouco eu saí do tubo, volto para o quarto. Ele chega com o exame e disse bem assim: foi exatamente aquilo que eu suspeitei. Você está com a vesícula inflamada e já deve estar infeccionada. E nós precisamos entrar com a cirurgia urgente. Hoje é quarta, você tem até sexta-feira para poder restabelecer a sua pressão arterial. E se a sua pressão arterial não melhorar, nós vamos ter que fazer a sua cirurgia de qualquer jeito e seja o que Deus quiser. Tomei medicação, continuamos orando. Na sexta-feira entrei para o centro cirúrgico. A cirurgia, que poderia demorar 2 horas, demorou quase 5 horas. E o cirurgião, o doutor Heleno conhece, médico dele, Thelma, doutor Maurício Prado, acho que é Prado, não é isso? Doutor Maurício Prado, foi meu cirurgião. Quando ele terminou, foi até Sandra no quarto e disse bem assim: Sandra, doutor, por que demorou a cirurgia? Demorou tanto. Ele disse bem assim: nós quase perdemos Jairzinho. Quando eu fui fazer a cirurgia, a vesícula não estava só inflamada, ela estava podre. Podre. Totalmente infeccionada. A infecção já havia atingido a parte do fígado já. Tivemos que tirá-la com muito cuidado para ela não estourar mais e não causar uma infecção generalizada e ele morrer. Então eu tive que fazer com muito cuidado, fazer uma raspagem no fígado e em toda a região em torno aonde estava esse problema dele. Mas ele já está bem e vai ficar tudo bem com ele. Só vai ter que ficar mais uns dias internado para poder entrarmos com antibiótico no local para ser mais efetivo no combate à infecção que ele tinha. E ali eu fiquei mais uns dias, saí do hospital e, para a glória de Deus, estou aqui para contar esse testemunho. E a vida do Dr. Fabrício, ao entrar naquele hospital, ele acabou sendo o que, irmãos? Um instrumento de Deus para causar uma intervenção em minha vida. Então, Deus pode usar pessoas para intervir de alguma maneira em alguma situação na sua vida. Vamos pode dizer amém? Eu estou abrindo o leque do seu entendimento
para você entender que assim que a intervenção que Deus está anunciando pela palavra hoje aqui, que Ele vai fazer na sua vida, ela pode vir de uma maneira direta, ela pode vir através de anjos, ela pode vir através de pessoas, ou Deus pode até usar mesmo coisas. Sabia que Deus pode usar coisas? Coisas. Às vezes Deus coloca até uma coisa em nosso caminho para nos impedir de fazer o quê? Alguma coisa, manifestando um sinal. Circulou há algum tempo atrás um vídeo na internet de um homem que estava dirigindo o carro na BR à noite, e enquanto ele dirigia à noite, de repente apareceu uma pomba. E essa pomba foi de encontro ao para-brisa do carro dele e quase bateu no para-brisa do carro dele. E quando essa pomba chegou, quase se chocando no para-brisa do carro dele, ele freou abruptamente o carro. E quando ele freou o carro, e mais, tipo assim, daqui até Ginaldo, umas 5 cadeiras dessa, o que tinha na frente? Um precipício. A pista estava danificada e tinha uma cratera. Se esta pomba não tivesse surgido ali, ele teria o quê? Passado direto, o carro caído naquela cratera, ele teria o quê? Morrido. Cremos que Deus usou o quê? Aquela pomba para intervir, livrando o quê? A vida daquele homem. Então, diga assim, diga Deus, diga pode intervir de diversas maneiras. Até mesmo, irmão, às vezes usando até alguma coisa da natureza. Sabia? Que de repente você pode estar assim agitado para sair de casa, aí Deus de repente manda uma chuva daquela pesada para você não sair. E você às vezes fica chateado, misericórdia, logo agora essa chuva. E se você pudesse abrir os olhos, espiritualmente dizer o quê? Meu Deus, obrigado. Porque foi por causa dessa chuva que eu não saí de casa e eu não passei por aquela situação. Ele pode usar coisas assim. Os irmãos estão entendendo? A questão é que nós não podemos colocar uma expectativa de Deus usar alguém, alguma coisa, ou um anjo. Os nossos olhos têm que estar quem? Nele. Amém? Mas é certo que, de alguma forma, Deus vai usar esses meios para nos proteger. Diga, para nos proteger, para nos ajudar, para nos abençoar e para parar qualquer atividade maligna. Porque muitas vezes o diabo está levantando o que, irmãos? Atividades malignas. É por isso que diz assim a Bíblia, que se nós comermos alguma coisa com veneno, em Marcos 16, diz, não lhe causará o que, irmãos? Dano algum. Você acredita que talvez eu e você nós já possamos em algum momento ter comido alguma coisa envenenada ou contaminada, e pela nossa oração Deus deu livramento? Deus deu livramento. O pastor Eliel, ele foi envenenado. O pastor Eliel, na África. Alguns anos atrás. Ele foi envenenado. E quando ele estava sangrando pelo nariz, boca, pelo reto, tudo que era lugar ele estava sangrando. E quando ele foi no médico, fez o exame, o médico disse bem assim para ele, o senhor foi envenenado, missionário. O senhor está sangrando porque os seus órgãos estão sendo destruídos. Pode ir para casa, se despedir de sua família, porque o senhor vai morrer. E quando o senhor morrer, nem traga o corpo para cá para fazer laudo de ML, não. Já sabemos a causa, o senhor foi envenenado. Apenas nos comunique para emitirmos o óbito. E despachou o pastor Eliel para casa. E quando ele chegou em casa e chamou a mulher, a irmã Rosa, e os filhos, para poder se despedir deles, de repente ele começou a cantar. E quando ele começou a cantar, ele começou a se alegrar em Deus, se alegrar em Deus, se alegrar, se alegrar, se alegrar, se alegrar, se alegrar em Deus, regozijando, celebrando, se alegrou, a hemorragia estancou, as dores passaram, e ele disse bem assim, me leve de volta para o hospital. Colocaram no carro, levaram de volta, ele chegou no hospital louvando a Deus com toda a alegria. E quando o médico olhou para ele e disse assim, eu já falei que o senhor não tem jeito, o senhor está envenenado e vai morrer. Ele disse assim, eu quero que vocês façam um novo exame. E
E quando os médicos fizeram um novo exame, os órgãos estavam recuperados. O que Deus fez? Uma intervenção. Amém? Uma intervenção. O veneno foi lá constatado, mas ele não morreu, porque Deus causou uma intervenção para parar obras malignas. Irmãos, vocês não têm noção das atividades que Satanás tenta colocar em nosso caminho para destruir. Destruir o casamento, destruir a vida, destruir o futuro, destruir os sonhos, destruir o trabalho, destruir a empresa, destruir o seu negócio, destruir aquilo que você faz, desmotivar você, roubar suas finanças, atingir você. O diabo tenta de tudo quanto é lado. Agora nós temos que estar atentos à palavra de Deus, confiando o tempo todo nele. Quantos podem dizer amém? Diga, Deus é quem me sustenta. Então nós temos um grande exemplo agora, que é onde eu quero fixar a mensagem a partir de agora. Deus promovendo um grande livramento na libertação, uma intervenção na libertação dos hebreus do Egito. Abra comigo sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Todos encontraram? Versículos 7 a 10 diz bem assim: Disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão, Êxodo 3:7, sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão, que irmãos, sofrendo. Por isso desci para fazer o que, irmãos? Para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá agora, pois, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, o que é que nós temos aqui, irmãos, como contexto? Nós temos como contexto aqui... Eita susto, não foi? É algum cabo aí. Aí, acho que tocou em algum cabo, alguma coisa. Nós temos aqui um contexto de que os israelitas estavam sofrendo, irmãos, 430 anos de escravidão. Escravidão. Vivendo em uma terra estrangeira. Faraó estava impondo sobre eles o quê? Um grande jugo. Eles viviam com limitações, porque eram o quê, irmãos? Escravos. Escravos têm liberdade ou têm uma vida limitada? Uma vida o quê? Limitada. Então eles viviam com limitações. Eles viviam abaixo de escassez e até mesmo de pobreza, humilhação, opressão, sofrimento, dor. E para piorar, o faraó ainda viu que os hebreus estavam se multiplicando e os meninos hebreus eram fortes. E ele mandou então que as parteiras matassem todos que nascessem do sexo que? Masculino. Só devia ser poupado as meninas. Mas os meninos deveriam ser o quê? Já executados, mortos ainda enquanto bebês. Olhe que sofrimento essas famílias tinham, que sofrimento este povo tinha. Mas diga comigo, diga, um dia tudo isso acabou. Por que acabou? Porque orações chegaram diante de Deus. Diga comigo, diga, oração libera a intervenção de Deus. A oração libera. Foi Daniel orando que Deus interveio. Foi Sadraque, Mesaque e Abednego orando que Deus interveio.
Foi a pastora Sandra com as outras pessoas da igreja orando pela minha vida que Deus interveio com livramento na minha vida. A oração é o meio pelo qual Deus libera da sua própria maneira a sua, o que, irmãos? Intervenção. Então, os egípcios estavam em um tamanho sofrimento. Estavam passando por um tempo de dor muito grande. Vocês conseguem entender o que eles estavam passando? Que vida dura. E a cada dia mais, eles iam impondo trabalhos mais o que? Forçados. E trabalho de escravo, você não tem o que, irmão? Salário. Um escravo, ele não tem salário. O escravo só tem o quê? O alimento básico para o quê? Para subsistir. Não é nem para viver e dar uma condição digna e melhor para quem? Para a sua família. Quando os israelitas chegaram lá no Egito, na época de José e Jacó, com 70 pessoas que entraram ali, eles viveram numa condição boa, numa terra boa, debaixo da bênção. Mas os anos foram passando e esse tempo virou. Outros faraós surgiram e a história foi sendo esquecida. E eles que eram tidos como uma bênção, passou a serem vistos como o quê? Como uma maldição e como um problema. Agora, aqui não diz quem foi que orou. A Bíblia não diz qual era a família que estava orando, ou quais eram as pessoas que estavam orando, para que esse tempo de escravidão acabasse. Mas a Bíblia diz que orações chegaram diante de Deus, porque Deus disse, eu ouvi a oração de quem? Do meu povo. Talvez você é a pessoa que está orando pela sua família, e Deus vai prover uma intervenção para a sua família. Talvez você é a pessoa que está orando por alguma situação de algum familiar seu e Deus vai causar uma intervenção por causa da sua o quê? Oração. Agora, as intervenções, elas nem sempre acontecem de uma maneira o quê? Rápida. Muitas vezes a intervenção leva um pouco tempo e, a bem da verdade, em todos os casos onde ocorreram intervenções na Bíblia, a intervenção sempre chegou quando a pessoa já estava no limite da sua dor e adversidade. Não estou dizendo com isso que você deve ficar pensando bem assim, então o negócio está para aguentar ainda, eu não vou nem clamar por intervenção. Não, quando o negócio der ruim, já começa a clamar. Quando o negócio der ruim, já começa o quê? A virar a chave, já começa a orar, já começa a interceder. Mas, irmãos, nós precisamos crer no poder da oração. Quantos podem dizer amém? Diga, Deus intervém. 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, deixar os seus pecados, eu farei o quê? Eu ouvirei a sua oração, eu virei e sararei a sua terra, ou seja, eu vou intervir ao seu favor. Então, a intervenção, ela acontece, mas muitas vezes, quando a nossa dor vai aumentando, o problema vai aumentando, às vezes, nós desistimos de crer, nós abrimos mão da fé, e às vezes recorremos para outros recursos, e desistimos de crer. Fazemos bem assim, tá bom, seja o que Deus quiser agora. Eu não vou mais orar por isso não. E aí é um erro. Porque a Bíblia, quando fala de oração, diz bem assim, que devemos ser perseverantes em nossas orações. Quantos podem dizer amém? Então, Deus levantou quem, irmãos? Levantou Moisés. Então, Deus fez uma intervenção, mas uma intervenção que ele usou um homem. Ou seja, não foi uma intervenção direta, mas uma intervenção o quê? Indireta. Deus levantando Moisés para ser o libertador daquele povo. Agora veja quem Deus usou. Deus usou um homem que teve a sua vida preservada por meio de quê? Moisés teve a sua vida preservada por meio de quê, irmãos? Também de uma intervenção o quê? Divina. Porque ele nasceu sendo do sexo o quê? Masculino, ele deveria ser o quê? Morto. E as parteiras não o quê? Não mataram. Decidiram fazer o quê? Protegê-lo. Então Deus já causou em Moisés o quê? Uma intervenção, preservando a vida dele. Não só teve a bênção de receber a proteção da vida dele, mas ele teve o privilégio de ser
criado aonde? No palácio de Faraó, para que depois Deus pudesse usar a sua estrutura de conhecimento e intelecto para libertar o quê? O povo. E assim Deus usou Moisés de uma maneira sobrenatural. Agora, como esse processo foi desencadeando, como esse processo foi acontecendo da libertação do povo, durante 40 anos, muitos milagres se manifestaram, até que eles fossem levados ao máximo da promessa que Deus havia o quê? Feito. Escuta o que eu vou dizer. Talvez você vai experimentar uma intervenção única, e essa intervenção já vai quebrar o jugo e colocar você na bênção que Deus quer colocar você. Ou possa ser que não, possa ser que Deus cause o quê? Várias intervenções, vários o quê? Milagres, como foi com o povo do Egito. Quantos milagres aconteceram durante os 40 anos? Muitos milagres. O Mar Vermelho se abriu, foram protegidos das 10 pragas que vieram no Egito, águas saindo da rocha, águas amargas se transformando em quê? Em água doce. Deus mandando provisão de codornizes, mandando provisão do maná para eles. Deus sempre fazendo o quê? Milagres. E mais milagres no meio daquele povo. Durante 40 anos, até cumprir com a promessa de estabelecê-los na terra da promessa, como Deus disse que assim o que faria. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Esteja preparado, porque Deus vai causar intervenções em sua vida. Até que você chegue no ponto daquilo que Ele tem destinado para quem? Para você. Assim foi com Moisés e foi com esse povo. Demorou, mas diga assim, diga, aconteceu. Demorou, mas aconteceu. E é assim que Deus vai fazer. Eu quero dizer para você hoje que há uma intervenção de Deus em andamento para a sua vida. Você pode dizer amém? Diga, eu creio que há uma intervenção de Deus em andamento na minha vida. Irmãos, eu sei muito bem a unção que eu carrego na minha vida. E eu não digo isso, não é para mim vai descer, é para fortalecer a fé de vocês, para que vocês creiam na palavra que sai desse altar. Eu já experimentei muitas coisas na minha vida ao longo dos anos, e quando Deus libera uma palavra de peso na minha vida, eu sei o poder que essa palavra tem e aquilo que ela pode causar na vida das pessoas quando elas creem. Há muitos anos atrás, um amigo meu trabalhava no INSS, quando ainda era esse prédio aqui no centro da cidade. Eu estava pregando na igreja e Deus me deu uma palavra para ele. Não foi para a igreja geral. Chamei ele à frente e eu não sabia da situação dele no trabalho do INSS. Ele é um servidor do INSS. Se não se aposentou, já está para se aposentar. E a palavra que Deus me deu para esse homem foi bem assim. Eu disse para ele, Deus está me dizendo que Deus vai abençoar você grandemente no seu trabalho. E por causa da bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida, os seus colegas no trabalho serão também abençoados. Você pode chegar amanhã no trabalho e dizer isso sem medo de ser criticado como orgulhoso. Diga para todo mundo. Deus falou comigo ontem no culto que Ele vai abençoar a minha vida e por causa da bênção na minha vida, todos vocês serão abençoados. E ele disse, eu creio, pastor, e eu orei por ele. No outro dia, na segunda-feira, ele chega no INSS, no trabalho dele, e ele reúne os colegas na hora do café e diz bem assim, eu estava no culto ontem, Deus usou o pastor e me deu uma palavra para a minha vida e disse que Deus ia abençoar a minha vida e por causa dessa bênção na minha vida, todos vocês serão abençoados. E aí os colegas, coisa boa, todo mundo faz o quê? Acredita, recebe amém, ô glória. Até aqueles que não são convertidos dão glória nessas horas, né? Ô glória, ô coisa boa, amém. E ele ficou firme naquilo. Irmãos, não foi 2 meses. Ele recebeu um dinheiro que estava retido do INSS de muitos anos na vida dele.
E esse dinheiro que ele recebeu, que estava retido, foi suficiente para ele quitar o apartamento dele no Augusto Franco. Ele quitou o apartamento, trocou de carro e todos os colegas dele receberam também o dinheiro que estava o quê? Retido. Você acredita que Deus pode mudar leis para abençoar pessoas? Você crê? Você sabia que Deus pode mover governador, prefeito, prefeita, autoridades, chefe, encarregado, só para mudar a lei, criar vagas aonde não tem vagas, criar cargo aonde não tem cargo, criar circunstância da onde não tem possibilidade humana de acontecer o quê? Nada, e Deus fazer algo? Deus faz, irmãos. Quando olhamos para Gênesis capítulo 1, começa dizendo assim a Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, tipo assim, um caos. Porque algo sem forma e vazio é o quê? É um caos. E diz mais: trevas cobriam a face das águas, todo aquele abismo. Mas disse Deus: haja o quê? Luz. E houve luz. E conforme Deus foi dizendo, tudo aquilo que Deus foi dizendo foi o que, irmãos? Se manifestando. Era Deus falando e as coisas do que? Se manifestando. Mas se manifestando da onde? Do quê? Estava sendo criado de quê? Do nada? Não. Criado do espiritual e Deus manifestando aonde? Na terra. Nós precisamos crer que Deus ele é capaz de causar intervenções sobrenaturais para alcançar você. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Diga, eu creio. Diga, há uma intervenção em curso na minha vida. Mais uma vez, diga, há uma intervenção em curso na minha vida. Agora, você tem que andar com essa certeza. Você tem que andar convencido disso. Você é o primeiro que tem que se convencer disso. Você tem que se convencer, andar com essa segurança. Porque o que é fé, irmãos? O que é fé? É um tiro no escuro, é isso? O que é fé? É um desejo que uma coisa boa aconteça na minha vida. Isso não é fé, não. Isso é desejo. O que é fé? É um pensamento positivo. Não, também não é fé, não. Pensamento positivo é pensamento positivo. Pensamento positivo pode até ajudar a sua fé, mas pensamento positivo não é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não está o quê? Vendo. É o firme fundamento em quê? Na palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus, você agarra essa palavra e diz assim: eu creio nessa palavra na minha vida. Eu estou seguro. Deus falou, vai o quê, irmãos? Acontecer. Não foi assim com Abraão? Quem é Abraão? Ele é chamado de como na Bíblia? O pai da fé. Por que ele é o pai da fé? Porque ele creu naquilo que Deus o quê? Falou. E aconteceu com Abraão exatamente como Deus disse que iria o quê? Acontecer. Eu o constituí pai de multidões, pai de nações. E quando foi que Abraão se tornou pai de multidões? Foi quando Isaac nasceu? Foi? Não, foi quando ele creu. Quando ele creu, ele se tornou pai de quê? De multidões. Foi quando Deus mudou o nome e disse: você agora não vai ser mais chamado de quê? De Abrão, pai. Você vai ser chamado de quê agora? Abraão, pai de quê? De nações. No natural, deveria se acontecer o quê, irmãos? Abraão só ser chamado pai de nações, pai de vários filhos, depois que ele tivesse vários filhos. Mas se fosse no natural, não precisaria de quê? De fé. Aonde entrou a fé? Quando Abraão não tinha nem filhos, ele se enxergava: eu sou pai de quê? De nações. Quando ele chegava nos lugares, as pessoas perguntavam: qual é o seu nome? Ele dizia o quê? É Abraão. Pela misericórdia, Abraão. Porque Deus disse, né? Mas se vai acontecer, eu não sei. Era assim que ele agia? Qual é o seu nome? Abraão. Significava o quê? Pai de nações. E talvez as pessoas perguntassem: pai de quê? De nações. Mas vem cá, e quantos filhos você tem? A resposta de Abraão: você não está vendo nenhum, mas eu estou vendo milhares, assim como as estrelas dos céus, que foi assim que Deus disse. Eu estou vendo milhares de milhares, assim como a areia do mar, porque foi assim que Deus disse. Não foi isso que Deus disse? Abraão, olhe para o céu. Olhei, Senhor.
Está vendo as estrelas? Estou, Senhor. Você pode contá-las? Não. Assim será a sua o quê? Descendência. Abraão, olhe para a areia da praia do mar, no deserto. O que mais tem é o quê? Areia. Você pode contar esses grãos? De forma nenhuma, Senhor. Assim será o quê? A sua descendência. Então, quando Abraão caminhava durante o dia, ele não via as estrelas, mas ele via o quê? A areia no deserto. E essa areia era um alimento, entre aspas, para a sua fé. Ele dizia, assim vai ser a minha descendência. Quando chegava à noite, ia dormir, olhava para onde? Para o céu, via as estrelas e dizia assim, assim será o que? A minha descendência. Vai ser numerosa. Então ele dizia, eu sou Abraão, eu sou pai de nações, como as estrelas do céu, como a areia do mar, eu sou esse homem. Você acha que as pessoas não debochavam dele, não, era? Você acha que não debochavam de Abraão, não? Sabe por que as pessoas elas têm medo, às vezes, de falar da fé delas? É porque elas têm medo de que as pessoas debochem delas. Ah, você vai falar disso? Você está ficando doido, está ficando doido. Falar que você vai ter, que vai conquistar, que vai ser essa pessoa. Você está ficando doido, sem chance. Ou dizem assim, você não tem que falar não para o diabo não ouvir. Ah. Eu um dia estava com um homem, com um pastor, inclusive. Aí ele me contando da igreja dele. Aí eu falei bem assim, esse prédio é alugado. Ele falou, é alugado. Eu falei bem assim, e você paga quanto de aluguel nesse prédio? Aí ele disse bem assim, venha cá, venha cá. Aí eu falei, o que foi? Aí ele disse, deixa eu falar baixo para o diabo não ouvir. Olha, eu pago não sei quanto. E assim eu digo, Xande, não acredito nisso não. Ele está pensando que se fala baixo, ele está falando baixo com medo do diabo o quê? Ouvir. Porque se o diabo ouvir fazer o quê? Vai mudar alguma coisa. E você acha que se você falar baixo, o diabo não ouve não, é? Agora, se o diabo ouvir alguma coisa, ele tem poder de impedir? Não. Ele pode tentar? Pode. Mas ele vai tentar de qualquer jeito, sabendo ou não sabendo, porque a sua parte é tentar nos destruir. Ele sempre vai tentar o mal contra a minha vida e contra a sua vida. Então você pode falar em alto bom som. Eu sou abençoado, eu sou mais do que vencedor. Eu sou curado, eu tenho sonhos, tenho um projeto para a minha vida vai ser maravilhosa, o meu futuro é maravilhoso. A minha família é abençoada, a minha casa é abençoada. Os meus planos são abençoados, os meus projetos são o quê? Abençoados. Eu nunca tive medo com Sandra de falar nada, de declarar nada, nem de declarar os nossos sonhos, de falar os nossos sonhos. O que nós não falamos, nem sempre compartilhamos, são para pessoas que não creem. Mas para pessoas que creem, nós o quê? Falamos e confessamos e declaramos e vivemos o que nós vivemos, porque assim nós declaramos. Quantos podem dizer amém? Então, diga, há uma intervenção de Deus em andamento na minha vida. Você tem que crer, irmãos. Então, você vai acordar todos os dias e vai ter essa atitude. Não quer dizer que você vai ter essa atitude e, ao ter essa atitude, vai ser tudo fácil para você. Vai ser um dia maravilhoso. Vai ser o dia perfeito do acordar ao deitar. Não vai ser. Ou poderá não ser. Não vou nem dizer que não vai ser, poderá não ser. Com Jesus Cristo era assim? Os seus dias eram perfeitos todos os dias? Não. Ele acordava e às vezes ia deitar, sendo o dia todo o quê? Atribulado, perseguido, caluniado, tentando matá-lo, apedrejá-lo, prendê-lo. Depois, Judas planejando traí-lo, mas ele se mantinha o quê? Firme. Eu sou o Filho de Deus. Eu estou aqui para levar o quê? Salvação. Ele sabia quem ele era. Se você souber quem você é em Deus, já é mais da metade do caminho para você andar em vitória. Quantos podem dizer amém? Já é mais da metade do caminho, se você souber quem você é em Deus. Então, Abraão sabia quem ele era em Deus. Agora, nós temos aqui um segundo caso. Esse segundo caso aqui é o caso de Jó. Esse, podemos dizer, coitado. Diga assim, diga Jó. Diga, foi um coitado.
Coitado no sentido de ser alguém que foi atribulado e sofreu. Não interprete coitado literalmente ao pé da letra, porque coitado no Aurélio significa aquele que é traído pelo coito. E às vezes alguém fala, fulano é um coitado. Coitado é quem é traído pelo coito. Então não foi o caso. Coitado no sentido de alguém que é muito o quê? Atribulado. Quem aqui já ouviu falar das tribulações de Jó? Daquilo que ele passou? Irmãos. Já teve momentos na minha vida, como já disse para os irmãos, que todos os anos eu leio a Bíblia, todos os anos eu leio a Bíblia toda uma vez por ano. Então esse ano eu já li o Novo Testamento todo, já li Mateus, Marcos, Lucas, João e já estou em Atos. Pela segunda vez já em Atos, no Novo Testamento, lendo o Segundo Testamento, o Novo Testamento, pela segunda vez. E quando eu vou ler o Novo Velho Testamento, quando eu chego no livro de Jó, já aconteceu há alguns anos, de quando eu começar a ler o livro de Jó, eu leio o livro de Jó exatamente em um momento que eu estava passando por uma crise na minha vida. E eu dizia bem assim, meu Deus, tudo que eu menos queria ver agora, tudo que eu menos queria ler agora era uma história tão triste como a de quem? A de Jó. Porque a Bíblia diz, começa falando no capítulo 1, que Jó era um homem o quê? Rico, próspero, tinha filhos, uma esposa, casa, bens, temente a Deus, se desviava do mal, de uma boa conduta, fazia tudo bem, era bem visto pela sociedade, tinha muitos amigos, era admirado, vivia bem. Ele era tão assim, até um pouco precavido, que ele ainda orava e intercedia pelos seus filhos, até tipo assim, se os meus filhos de repente pecaram, fizeram besteira, eu vou pedir a Deus perdão por eles. Então ele até orava pelos filhos. Mas, diga, mas Satanás não gosta de ver ninguém feliz. Não gosta de ver ninguém feliz. Então o diabo se levantou contra quem? Contra Jó. E se você ler o capítulo 1 de Jó, e você vai ver os fatos que ocorreram na vida de Jó. Jó perdeu bens. Os camelos, que eram caros na época, ele tinha vários camelos, e os camelos de Jó morreram. Ele perdeu os bois, os jumentos que ele tinha, e na época tudo de valor. Jó também perdeu os bens materiais, casa, veio o redemoinho, que levou tudo. Caiu o fogo do céu que incendiou os pastos. Muitos empregados morreram, vários empregados morreram. Inclusive os filhos de Jó, os filhos homens e as filhas mulheres também morreram. Só desgraça na vida de quem? De Jó. Jó era um homem bem-sucedido, ele temia a Deus, mas ele temia a Deus diante daquilo que ele o quê? Conhecia. Porque Jó conhecia Deus de ouvir falar. E quando as coisas ruins estavam acontecendo na vida de Jó, ele pensava que era quem que estava causando? Deus. Jó, você perdeu os seus bens. Ele disse bem assim, eu saí nu do ventre da minha mãe, nu eu volto. Foi Deus quem me deu, foi Deus quem tirou. E ele diz bem assim, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu pergunto, era Deus quem estava tirando os bens de Jó? Não, não era Deus. Foi Deus quem matou os filhos de Jó? Não foi Deus quem os matou. Quando você vai ver o diálogo, é Satanás quem aparece perante Deus e pede permissão a Deus para tocar na vida de Jó, atingi-lo e atingir também o que? Os seus bens, filhos e tudo que lhe pertencia. Mas não era Deus quem estava causando. Pastor, e por que então Deus permitiu que tudo isso de ruim acontecesse na vida de Jó? Mas Deus não é um Deus bom. Por que Deus permitiu? Porque Jó tinha o quê? Medo. Ele não conhecia o caráter de Deus. Aí ele disse bem assim,
Aquilo que eu mais temia, mas o que? Aconteceu. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Eu temia de perder os meus filhos, eu perdi. Eu temia perder os meus bens, eu perdi. Eu temia perder os meus empregados, eu perdi. Eu temia perder a minha saúde, eu perdi também a minha saúde, porque Jó foi acometido por tumores malignos. Ele ficou tão infestado por tumores que ele não conseguia nem sequer sentar ou deitar para repousar. Naquela época não tinha os colchões infláveis que tem hoje. Então ele ficava acomodadozinho em um banco, um monte de cinzas, para ele ficar mais confortável sentado. Tamanho era a sua dor e o seu estado de saúde crítico. Mas por que Deus permitiu? Porque ele teve medo. E como é que você tem fé em Deus e ao mesmo tempo tem medo? Se você tem medo, esse medo está externando que a sua fé em Deus ainda não é uma fé o quê? Madura. Porque diz bem assim a Bíblia, maior é o que está onde? Em nós, do que aquele que está onde, irmãos? No mundo. Diga, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então você não tem que ter medo de Deus, do diabo, irmãos, em hipótese nenhuma. Nós não temos que ter medo. E às vezes nós temos uma linguagem de medo. Nós sempre falamos, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo. Ao passo que você está dizendo que você tem medo, para essa área, está revelando que nessa área você não confia em Deus. E por não confiar em Deus nessa área, o diabo, ouvindo que você tem medo, ele vai tentar atacar você aonde? Aonde ele vai atacar você? Na área que você está externando que você tem o quê? Tem medo. Então, se você tem medo nessa área, é porque você não confia em Deus nessa área. E se você está dizendo que tem medo porque não confia em Deus, ainda que você não esteja dizendo que não confia em Deus, mas ao expressar que tem medo, é porque você tem medo porque não confia em Deus, o diabo vai tentar atacar você aonde? Nessa área, porque você tem o quê? Medo. E era isso que Jó estava o quê? Dizendo, o que eu mais temia me sobreveio. Então, se ele tinha medo, Deus poderia fazer o que agora? O que era que Deus poderia fazer? Se ele estava assumindo que ele tinha o quê? Medo. Deus não pode fazer nada. É você que tem que tirar o medo do seu caminho. É você que tem que tirar o medo da sua vida. Quando o diabo tentar colocar medo em você, em alguma situação, você tem que falar assim, eu confio em Deus. Ainda que por dentro você esteja até um pouco se quebrando, mas nem fale isso. Você fala assim, eu entreguei nas mãos de Deus, mas não declare que você tem o quê? Medo. Não declare que você tem medo. Salmo 23 diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale de quê? Da sombra da morte, eu não temerei o quê? Mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ele não disse que o vale era um lugar confortável. Ele não disse que o vale não era um lugar tenebroso. Era um lugar tenebroso. Era um lugar desconfortável. Mas ele disse, eu não temerei mal nenhum, porque Deus está com quem? Comigo. Se Deus está com você, não tenha medo de nada. Quantos podem dizer amém? Com uma ressalva, não seja imprudente. É como eu estava no Rio de Janeiro, aí eu vou sair do Rio de Janeiro, passar pelas bibocas lá de madrugada. Não tenho medo não, eu já peguei 2 assaltos com arma na cabeça, então vou ser o quê? Eu vou ser prudente. Não é verdade? Eu vou ser prudente. Então, eu não saio por alguns lugares, eu não passo em alguns lugares. Agora mesmo eu fui fazer um culto em um colégio, oração em um colégio, em um lugar muito delicado, mas foi durante o dia. Então, por onde eu passei de carro, dirigindo sozinho o carro do pastor Valco, orando em línguas, mas, como é que eu vou dizer, um cenário de guerra, por onde eu passei. Mas durante o dia, tem uma certa segurança. E então, mas era um lugar que à noite eu jamais o quê? Passarei. Então o cara disse, não, eu não tenho medo não, eu posso botar o meu carro a 150, 180, eu não tenho medo de capotar. Isso é o quê? Tolice, é imprudência. Passou de 110, o anjo pula fora logo. Fala, epa, com você eu não ando não. Tu tá maluco? Né? O anjo fala, não, você tá, com você eu não ando não, já pulei fora já. Então, eu não estou falando dessas questões assim,
que você tem que ser precavido, ter uma segurança. Eu estou falando do medo associado ao pânico. Ao pânico. De você ter aquela coisa descontrolada. Aquela coisa que você não consegue dormir. Que você não consegue ter paz. De que você fica aflito. Por exemplo, se você é uma mãe, está com uma criança com febre. Você, como mãe, se o seu filho está com febre, vai lhe demandar uma certa o quê? Prudência de você levantar, não é verdade? Colocar o termômetro, olhar, botar a mão na testa, na cabeça, normal. Agora, o seu filho está normal. Aí a pessoa acorda e vai devagar no quarto. Será que está com febre? Vai com febre da onde? A pessoa com febre por quê? Não, porque na escola todo mundo está com febre. Mas ele não está com febre. Não, mas será que ele está com isso? Achando doença. Nós somos, eu e mais alguns aqui da minha idade, da minha época, fomos criados pelos nossos pais que tudo era doença. Não é verdade, não? A gente já era doente assim, por natureza. Porque, o menino está doente, esse menino está doente, tudo era doença, era assim. Os nossos pais colocavam doença o quê? Em tudo. E nós somos formados com essa constituição de quê, irmãos? De doença, não é assim? Quando acontece qualquer coisa, vixe, meu Deus do céu, estou doente, vou adoecer, vou morrer. Não é assim? Entra em pânico. Isso não é a vontade de Deus. Essa foi a questão de Jó. Mas diga assim, diga mais. Deus causou intervenção na vida de Jó. Uma intervenção. Além de Jó sofrer tantas perdas, ele tinha do seu lado ainda uma mulher desorientada, que certamente atribulou ele muito. Porque no auge da sua dor, olha o que a mulher de Jó diz para ele. Por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? Ela estava sugerindo o que para Jó? Cometeu o que, irmãos? Suicídio. Por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? A Jó disse o quê? Você fala como uma louca. Fala como uma doida. Essa parte ele disse certo. A parte que ele disse errado foi que ele disse bem assim. Olha a frase que ele disse errado. Ele disse, aceitaria eu de Deus o bem e não também o mal? Mostrando que ele estava entendendo que era Deus quem estava causando o quê? O mal. Mas não era Deus. Era quem? Satanás. Então, quando ele conheceu o caráter de Deus, no capítulo 42, ele então disse o quê? Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Agora os meus olhos te veem, e por isso eu posso dizer que os teus planos não podem ser frustrados, nem os teus propósitos podem ser o que, irmãos? Impedidos. Eu falei daquilo que eu não conhecia, daquilo que eu não sabia, por isso que eu me arrependo daquilo que eu disse. Tipo assim, eu anulo as palavras tolas que saíram dos meus lábios no momento de dor. Eu anulo essas palavras tolas que eu disse, e isso muitas pessoas precisam fazer. Você precisa fazer. Se você disse palavras tolas, você precisa anular as suas palavras. Pastor, eu não lembro de todas que eu disse de cabeça quente em algum momento. Pois então, diga bem assim, Senhor, eu cancelo as palavras que eu disse, que eu lembro conscientemente, e aquelas que eu não lembro, eu torno todas elas sem efeito na minha vida e na vida dos meus. Como se pode dizer amém? Porque existem poder em nossas palavras. Há poder em nossas palavras. E Jó havia dito coisas o quê? Equivocadas. Então ele conheceu o caráter de Deus, mudou as suas palavras, e quando as suas palavras de fé agora chegaram diante de Deus, isso produziu o que, irmãos? A intervenção na vida dele. No primeiro caso, a intervenção veio quando o povo orou. E agora aqui de Jó, veio através das palavras de fé que ele liberou. Você é capaz de liberar palavras de fé na sua vida? Libere palavras de fé.
libere palavras de fé. Diga coisas boas a seu respeito. Não importa se pessoas dizem coisas ruins a seu respeito, o que vale é o que sai dos seus lábios. O que vale é o que você diz. Se as pessoas falam coisas ruins e você internaliza o que elas dizem e passa a pensar e se comportar conforme elas dizem, o seu fim vai ser ruim. Mas se as pessoas dizem coisas ruins a seu respeito e você não recebe as palavras e diz bem assim, eu as cancelo em nome de Jesus. Eu não sou louca, eu não sou louco, eu não sou quebrado, eu não sou perdido, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou feliz, eu sou bem-sucedido, eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou um sucesso, eu sou uma bênção, eu vou crescer, Deus é comigo, eu vou prosperar, o que vale é o que sai dos seus lábios. Porque a situação de Jó só mudou quando ele disse, eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Aí diz a Bíblia que Deus mudou o estado de Jó e a sua vida foi melhor no segundo momento do que no primeiro. Quantos podem dizer amém? Você está preparado para viver coisas maiores em Deus na sua vida? Está preparado para viver coisas grandes em Deus? Em que você vai olhar para o seu passado e dizer assim, meu Deus, eu perdi coisas lá atrás, mas o que Deus me deu agora foi tão grande. O que Deus está fazendo é tão maior que eu não posso nem mensurar mais. Eu estou vivendo algo tão extraordinário que eu não posso mais nem olhar para o passado, a não ser para glorificar a Deus por aquilo que eu estou vivendo e por aquilo que eu viverei. E diz que Deus abençoou Jó de tal maneira que os seus filhos foram mais belos do que os que ele tinha antes, que os seus bens se multiplicaram muito mais do que o que ele tinha antes, e não foi tipo assim, aquele romance, tipo romance que você vai ver retratado em filmes. Muitos filmes e romances são tratados por aquilo que é o quê? Histórias escritas. E normalmente nos livros de romance, nos filmes de romance, como é a história? O casalzinho se conhece, se ama. Quem assistiu aquele filme chamado Diário de uma Paixão? Diário de uma Paixão. Filme bem antigo, mas, filme lindo. História de um casal. Mas, às vezes é assim, é a vida um desencontro, é um para lá e o outro para cá, cabeçada, problema, dificuldade, para se aproximar, para se conectar, tanta coisa difícil, tanta coisa. Tipo Titanic. No último capítulo, tudo dá certo. Mas o livro acaba, o filme termina e o navio afunda. Pessoas pensam que vão viver assim. Luta. E quando começar a melhorar, Jesus volta e leva para o céu. Não, você vai viver o céu aqui na terra. Você vai viver dias felizes aqui na terra. E diz bem assim, que Jó foi tão abençoado que ele viveu, depois disso, 120 anos. E ele viveu até ver a 4ª geração dos seus filhos. Ele tornou-se pai novamente, tornou-se avô, bisavô e tataravô. Consegue imaginar o que Deus fez na vida dele? Deus não fez algo para curto prazo. Deus fez algo para longo prazo, que perdurou por uma vida. A intervenção que Deus vai fazer na sua vida vai ser para longo prazo. Quantos podem dizer amém? Diga, uma intervenção está em curso. Diga, uma intervenção está em curso. E eu quero orar por vocês agora, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.